Olá pessoal, como prometido, aqui está Creep. Hoje eu vou apresentar a primeira edição, como vocês podem ver. No início tem as informações sobre Creep, a origem, os desenhistas que passaram, tudinho. A capa de apresentação desse encadernado, no caso, né? E aqui vocês têm as histórias da primeira edição. Voodoo, Mundo da Água, Vampiros Voam Eternamente, Lobisomem Enfeitiçado, A História do Sucesso e Caçada ao Vampiro. Toda a história é apresentada pelo tio Creep, que é esse velhinho aqui bem assustador. Ele faz uma pequena apresentação e aí começa. A primeira história é de Voodoo, que é um casal que está no Haiti e a mulher está fascinada por magia negra, voodoo, tudo mais. Sendo que o marido é um bebarrão, não está nem aí e não se importa com isso, debocha dela no caso. Ela, no caso, se separa dele, ele vai na mata, enfeitiçado, e não sabe por quem está enfeitiçado. Quando chega na mata, ele descobre que quem fez o feitiço foi ela, sua esposa. E ela quer matar ele, para provar que a feitiçaria existe. No final, ela consegue assassinar ele e a história termina, mostrando que realmente é muito perigoso você mexer com o lado obscuro, já que você não conhece. A segunda história é bem interessante também. Apresenta o mundo da água, onde um casal investiga uma luz, uma luminosidade dentro do oceano. E chegando lá, eles descobrem que tem uma cidade. E a cidade não foi submersa pela água, mas ela foi construída dentro da água. E ao investigar ainda mais, eles descobrem que existe um reino subaquático. E o interessante dessa história aqui, quando é apresentado, principalmente no final, é que esses seres, eles não querem fazer mal à humanidade. Eles querem ficar escondidos. E aí, no caso, os seres subaquáticos terminam tirando a memória do casal, não faz mal nenhum ao casal, e manda para a superfície. E continuam vivendo no mundo subaquático. E isso é interessante, que os contos de terror não são apenas para matar, assassinar, sangrar, não. Mas mostra coisas grotescas que a gente não está adaptado a conhecer no momento, e aí eles revelam. A segunda história, a terceira história é bem interessante. Vampiros Voam ao Entardecer. Uma série de assassinatos acontece numa cidadezinha, vocês podem ver que o desenho é muito bem feito, os pedregulhos, tudinho, as casas. E aí eles desconfiam que quem está matando é um conde que chegou na cidade. A esposa não liga muito pro conde, porque a esposa acredita que o conde só gosta de trabalhar à noite. Então ela também aceita, junto com ele, dormir durante o dia e trabalhar à noite. E à noite ela fica perambulando pelo castelo. Ela não entende muito bem esse hábito do marido, mas aceita. Sendo que ela começa a desconfiar do marido. Então, em uma certa noite, ela chega no escritório dele e ele não está lá. Ao vasculhar, ela descobre uma passagem secreta e desconfia que ele é o vampiro. Ela sai perturbada já ao amanhecer do dia, chega até a janela e abre para ver o amanhecer. E é aí que se tem a surpresa dessa história. Ela é morta, porque na verdade ela é que é o vampiro e não ele. E ele saía toda noite para matar alguém, retirava o sangue e dava a ela como um suco, uma vitamina, para que ela não sentisse vontade de matar ninguém. A próxima história é de lobisomem. Na África, é apresentado, e um caçador resolve caçar uma criatura. E ao caçar, essa criatura é muito assustadora para a tribo da aldeia. Mas assim que ele assassina essa criatura, a criatura se transforma num homem e está liberta.
E o caçador, no caso, ele que se transforma na criatura. Todo mundo que mata a criatura se transforma nela. Enfeitiçado mostra a história de bruxas, que conta que ao você queimar uma planta numa montanha, você mata uma bruxa. E o rapaz, um senhor, toca fogo, sem que as bruxas da cidade percebem. E aí, antes disso acontecer, elas mandam um monte de boneca voodoo para as crianças, para espetar. E os bonecos são parecidos com ele. E ele começa a ser espetado até mesmo pela filha dele. A terceira história, no caso, terceira não, a penúltima história é a história do sucesso, que é de um desenhista que copia as histórias, o desenho, o roteiro das pessoas para ter a fama e mata eles. Eles ressurgem do pântano e o assassinam. E a última história é Caçada do Vampiro. Um grupo persegue duas mulheres que se transformaram em vampiros. O rapaz vai atrás de mata os vampiros, as mulheres vampiras, mas quem assassinou essas mulheres, o vampiro-chefe, estava na aldeia. E o rapaz vai e assassina o responsável, o vampiro-chefe. E aí você descobre que o assassino, o caçador, é um lobisomem. E aí é a guerra entre lobisomem, vampiro e lobisomem, que é tão famoso nos filmes, nas HQ. Aí você tem o finalzinho, mostrando alguns posters, tudinho. E esse é o final da primeira edição de Creep. A revista de Creep de 1964, a número 1. Semana que vem eu vou apresentar a número 2, 3, são 5 edições. Esse volume comporta 5 edições. Então, até semana que vem.